Ok, vamos lá. Friedrich Nietzsche e design de banco de dados. Fala sério, parece uma combinação bem estranha, né? De um lado, um filósofo do século XIX, famoso por pensar sobre poder, moralidade. Do outro, a arquitetura de software que organiza um mundo digital. Mas, e se essa conexão for muito mais profunda e até mais radical do que a gente imagina? Olha, a chave para tudo tá aqui, ó, nessa citação de 1888. Isso não fala só sobre psicologia humana, não. Descreve com uma precisão que chega a ser assustadora a forma como o próprio conhecimento se organiza. E é isso que nos leva à grande questão desta análise. E a resposta para essa pergunta não é só um detalhe técnico curioso, de jeito nenhum. Ela revela uma camada de filosofia que está escondida em toda a tecnologia que a gente usa e propõe um jeito totalmente novo de pensar sobre dados, sobre conhecimento. É que é o seguinte, a resposta está embutida na própria estrutura dos bancos de dados que usamos todo santo dia. Eles não são só recipientes neutros, caixas para guardar informação. Nada disso. Eles têm um ponto de vista. E aqui a gente chega no coração da coisa. Todo banco de dados já vem com uma filosofia de fábrica, uma visão de mundo embutida sobre o que é conhecimento e como ele deve ser organizado. A questão nunca foi se o seu banco de dados tem uma filosofia. A questão sempre foi qual é a filosofia dele. E a filosofia por trás da maioria dos bancos de dados que a gente conhece se chama positivismo lógico. É a ideia de que o mundo é tipo um Lego, sabe? Feito de pecinhas, de fatos pequenos e verificáveis. E a verdade seria só juntar essas pecinhas. É super elegante, bem rigoroso, só que completamente inadequado para representar conhecimento de verdade. Aquele que é complexo, que muda o tempo todo. E era justamente essa ideia que o Nietzsche, passou a vida inteira combatendo. Ok, então se o mundo não é um monte de fatos isolados, o que é? Qual a alternativa do Nietzsche para isso? A ideia dele é bem mais dinâmica e, na visão dos criadores do NietzscheDB, é uma ideia muito mais honesta sobre como as coisas realmente são. Ah, essa frase talvez seja a mais famosa e com certeza a mais mal interpretada do Nietzsche. E não, ele não está dizendo que a realidade não existe ou que toda opinião vale. Calma lá, a coisa é bem mais sutil do que isso. O perspectivismo diz o seguinte: a gente nunca olha para a realidade de um lugar neutro, de cima, como se fosse um deus. Todo conhecimento já vem a partir de uma perspectiva. E o genial é que essa distorção não é um defeito que a gente precisa consertar. É o que possibilita o conhecimento existir para começo de conversa. E aqui está o pulo do gato. A parte mais importante, perspectivismo, não é a mesma coisa que relativismo. Para o Nietzsche, é claro que existem perspectivas que são objetivamente melhores do que outras. Mas melhores como? Não porque são mais verdadeiras. É porque elas são mais ricas, mais poderosas, elas conseguem enxergar mais, abraçar mais complexidade, até mesmo as contradições. Beleza, já entendemos a filosofia. Mas como é que tudo isso vira código? Como é que essas ideias super abstratas se transformam em algo que um computador entende? É exatamente aqui que a mágica acontece. O NietzscheDB pega a filosofia e transforma em arquitetura de software. Primeiro de tudo, joga fora a ideia de que os dados ficam num mapa plano. O NietzscheDB faz algo muito louco. Ele guarda a mesma informação em vários mapas diferentes ao mesmo tempo, mapas curvos com dimensões diferentes. Aí, a pergunta onde está o dado perde o sentido. A resposta certa é sempre depende. De qual mapa a gente está olhando agora? Certo, e se as perspectivas têm níveis diferentes, a geometria do banco tem que refletir isso, né? Eles usam um modelo chamado bola de Poincaré. Imagine uma montanha. Os conceitos mais abstratos, tipo animal, ficam lá no centro, no pico. Já os detalhes bem específicos, tipo o que aconteceu terça às 2h32 da tarde, ficam lá na borda, lá embaixo. Ou seja, ser geral ou específico não é mais uma etiqueta, é uma coordenada no mapa do conhecimento. E o legal é que essa posição no mapa vira uma coisa prática, um campo que dá para consultar chamado depth, de profundidade. E com isso, dá para fazer perguntas que seriam impossíveis num banco de dados normal. Coisas como, me dá só os conceitos mais fundamentais, ou puxa aí só as memórias mais detalhadas. E olha só como isso fica na prática. Uma ideia filosófica super abstrata sobre a hierarquia do conhecimento vira uma cláusula where numa consulta. É exatamente isso. A capacidade de escolher, de propósito, de qual altitude a gente quer olhar para um problema. Agora a gente chega numa parte que é simplesmente genial. O NietzscheDB tem um motor interno de crescimento intelectual. Ele fica caçando ativamente por perspectivas que batem de frente.
Imagina duas ideias parecidas no significado, mas opostas na emoção. Em vez de tratar isso como um erro, ele usa essa tensão para criar uma coisa nova, uma síntese, um conceito mais abstrato que abraça os dois lados. O conflito vira combustível para o conhecimento. Isso traz a gente de volta àquela questão crucial. Lembra? Se tudo é perspectiva, como a gente sabe o que é melhor ou pior? A resposta na linguagem do Nietzsche é a vontade de poder. E aqui, no código, ela foi traduzida como energy. É simples. Perspectivas que são muito usadas, que criam novas conexões, elas ganham energia. As que ficam esquecidas e irrelevantes perdem energia e viram fantasmas no sistema. O critério de valor não é se algo é verdadeiro, mas sim se é potente, se tem força cognitiva. Tá, mas e daí? Qual é a grande sacada de abandonar o modelo tradicional e adotar uma abordagem dessas tão filosófica? Bom, o resultado é uma virada de chave fundamental na maneira como a gente pensa a estrutura dos dados. Pensa num banco de dados tradicional. Primeiro, se cria as caixinhas, o esquema. É a lei. Se um dado não couber na caixinha, ele é rejeitado. O NINT-DB inverte essa lógica completamente. Ele não tem caixinhas pré-definidas. Ele abraça dados novos, perspectivas que ninguém previu e deixa a própria estrutura do conhecimento crescer a partir deles, de forma orgânica. Então, para a gente fechar a conta, o modelo tradicional, com seus fatos isolados, nos prende a uma visão de mundo única. E isso é frágil, é limitante. O NIT-DB vira esse jogo. Ele usa a complexidade, o conflito, as múltiplas perspectivas, não como um bug, mas como a matéria-prima para construir uma inteligência mais honesta. E, no fim das contas, mais forte. E tudo isso deixa a gente com uma última provocação. As ferramentas que usamos para pensar acabam moldando os nossos pensamentos, né? Elas definem o que é possível pensar. Então, o que acontece quando a gente começa a usar ferramentas que, na sua essência, foram feitas para enxergar o mundo de vários pontos de vista ao mesmo tempo? Que tipo de ideias novas, de inteligência, de compreensão pode nascer disso? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode definir não só o futuro dos bancos de dados, mas a nossa própria forma de entender o que é conhecimento.